E vamos para a nossa aula de língua portuguesa. Vamos dar continuidade, E fazer uma breve revisão do assunto do quarto capítulo, que foi fábulas. Então, toda fábula, não sei se vocês lembram, mas vamos relembrar, Toda fábula, o autor ele faz uma comparação com a vida do ser humano. E os personagens sempre são ou animais ou plantas. Então, no final da fábula, sempre tem a moral da história. Por exemplo, é uma lição de vida para que você faça uma reflexão se você está agindo de acordo ou não, certo? Então, vamos lá para a fábula de hoje? Vamos para a fábula de hoje. O cachorro e a carne. Era uma vez um cão que estava levando para um lugar seguro um pedaço de carne que encontrara. No caminho, sentiu sede e resolveu beber água no rio. Foi então que viu na água um pedaço de carne que parecia muito maior do que o seu. Querendo ficar com 2 pedaços de carne, sem demora o cachorro lançou-se no rio. Mas ao abrir a boca para apanhar o pedaço maior, a carne que ele transportava caiu no rio e foi levada rapidamente pela correnteza. O cachorro ficou sem nada. Então se deu conta de quanto fora bobo. Depois compreendeu que o pedaço de carne que ele viu no rio era apenas a imagem refletida da carne que ele transportava. E vamos para a moral da história. Quem tudo quer, nada tem, como um animal, O cachorro, ele estava com a carne na boca. Quando ele viu o reflexo da carne na água do rio, ele achou que era outro pedaço de carne e aí queria abocanhar os dois. E o que foi que aconteceu? Quando ele abriu a boca para pegar o pedaço que já estava na boca dele, ela caiu, escorregou e a correnteza levou. Então vamos saber um pouquinho sobre Esopo, que é o autor dessa fábula. Esopo era um lendário autor grego que teria vivido na antiguidade, ao qual se atribuiu a paternidade da fábula como gênero literário. As fábulas de Esopo serviram como base para recriações de outros escritores ao longo dos séculos, como La Fontaine. Esopo teria sido um escravo, libertado pelo seu dono, que ficou encantado com suas fábulas. Ao que tudo indica, viajou pelo mundo antigo e conheceu o Egito, a Babilônia e o Oriente. Foi-lhe atribuído um conjunto de pequenas histórias de caráter moral e alegórico, cujos papéis principais eram desenvolvidos por animais. Na Atenas do século V a.C., essas fábulas eram conhecidas e apreciadas. Partia da cultura popular para compor seus escritos. Os seus animais falam, cometem erros, são sábios ou tolos, maus ou bons, exatamente como os homens. A intenção de Esopo em suas fábulas era mostrar como os seres humanos podiam agir para bem ou para mal. As fábulas de Esopo faziam parte da tradição oral dos gregos, por isso não foram escritas pelo seu suposto autor. Mais de 200 anos depois da suposta morte de Esopo é que as fábulas foram reunidas e escritas.